Olá, graça e paz, eu sou o Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Chegamos à lição de número 7 da revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. O título desta lição é A Queda do Ser Humano. Bom, meus irmãos, nessa lição nós trataremos, segundo o próprio título diz, sobre os fatos que envolveram a queda do primeiro casal, Adão e Eva. Não apenas os fatos que envolveram sua queda, porém também os desdobramentos, as consequências que foram causadas por esse pecado de Adão e Eva. O texto áureo desta lição está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, e nos diz: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Este versículo, meus irmãos, pode ser considerado entre aspas, o texto áureo da doutrina que fala do pecado original. Nós trataremos dessa doutrina na sequência da lição. Já a verdade prática nos ensina: ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Aqui, meus irmãos, o comentarista traz alguns desdobramentos sobre o que aconteceu ou quais foram as consequências do pecado do primeiro casal. Seguindo em frente na leitura bíblica em classe, que está no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículos de 1 a 7. Acompanhe a leitura, por favor. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Nós vemos aqui, então, meus irmãos, a história da queda, do pecado do primeiro casal, nossos pais Adão e Eva. Como objetivo geral para esta lição, nós temos conscientizar acerca da gravidade da queda do ser humano. Durante a lição, meus irmãos, nós veremos algumas coisas que o homem perdeu por pecar contra o seu Criador. Já para os objetivos específicos, nós temos, para o tópico 1, relacionar o livre-arbítrio com a soberania divina. Para o tópico 2, apresentar a queda como um evento histórico e literal. E, finalmente, para o tópico 3, pontuar as consequências da queda de Adão. Nesta lição, então, meus irmãos, conforme comentamos há pouco, iremos estudar os fatos que envolveram a queda do primeiro casal. Que esta lição, meus amados irmãos, sirva de lição, sirva de lição é interessante, mas que esta lição sirva para que nós consigamos extrair coisas importantes para nós aplicarmos nas nossas vidas, no dia a dia como servos de Deus. A Bíblia diz que tudo quanto antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Que nós então nos esforcemos
pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a extrair desta lição verdades importantes da palavra de Deus e principalmente que consigamos passar estas verdades para aqueles que nos ouvem, no caso, os nossos alunos. Comecemos então aqui na introdução. Estudaremos hoje o capítulo mais trágico da história, a queda do ser humano. Quando o comentarista diz trágico, nós podemos entender como algo que nos traz terror, ou seja, nos assusta e nos causa profundo pesar. Isso significa que a queda do primeiro casal foi algo terrível, algo assustador. O casal que gozava de todas as bênçãos de Deus acabou pecando contra o seu Criador e por conta deste pecado acabou sendo lançado de diante da presença de Deus. Vejam, meus irmãos, realmente que coisa trágica, que coisa terrível, que coisa triste que aconteceu com nossos pais e que, infelizmente, refletem em nós até hoje, até o dia de hoje. Mas graças a Deus, meus amados irmãos, que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui eu gostaria já de iniciar com uma coisa interessante. Por que é chamada queda do ser humano? Na realidade, meus irmãos, o primeiro casal gozava de uma posição privilegiada diante de Deus, pois tinha um completo acesso a Deus, gozava de uma comunhão perfeita com o Criador, era imortal e tinha o domínio sobre todas as coisas criadas. Com a desobediência, eles perderam essa posição e todos os seus privilégios. E justamente esta perda da posição ocupada por eles, que é chamada queda. Então entendemos a queda da raça humana como sendo a perda da posição que eles ocupavam anteriormente. Eles estavam, vamos dizer, em cima, próximos do Senhor, nas alturas, e eles foram derrubados, ou eles caíram de lá por conta do seu pecado. Então, quando o comentarista diz a queda da raça humana, é justamente eles perderam aquela posição privilegiada e foram para uma posição muito inferior. Inclusive, meus irmãos, encontramos esta palavra queda em algumas literaturas com o Q maiúsculo, significando um evento de grande importância. E mesmo Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 4, ele diz: da graça tendes caído. Então veja aqui mais um exemplo de queda de alguém que estava na graça de Deus e caiu, perdeu aquela posição de comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Continuando então aqui na introdução, no transcorrer da aula mostraremos que a narrativa do pecado de Adão e Eva, longe de ser uma parábola, foi um evento real cuja literalidade não pode ser questionada, pois acha-se referendada em toda a Bíblia. O comentarista aqui, meus irmãos, cita sobre parábola, que é uma história fictícia, quando se refere aos eventos que ocorreram no início do livro de Gênesis. Por que ele chama, ou por que ele cita parábolas? Porque muitas pessoas interpretam o início do livro de Gênesis como sendo apenas uma história, entre aspas, fictícia, que não são realidade, não foi verdade, ou não, as coisas não aconteceram da forma como estão escritas em Gênesis 1, 2 e 3. Mas o próprio apóstolo Paulo, meus irmãos, ele relata, ele nos diz que o que aconteceu ali em Gênesis 1, 2 e 3 foram realmente fatos verídicos. Não teve nada de história de carochinha, não teve nada de histórias inventadas ou histórias fictícias. Foi tudo real. Tanto que nós lemos no texto áureo ali em Romanos 5 e 12, Paulo trazendo a explicação, ou melhor, a confirmação de que a história, os eventos que aconteceram na vida de Adão foram verídicos. Vamos ler novamente
Romanos 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vejam aqui a confirmação da história ou dos fatos que ocorreram com Adão e Eva. Por um homem entrou o pecado no mundo. Que homem foi esse? Adão. Mas por Cristo Jesus, nós temos a redenção no seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então aqui na introdução, inicialmente examinaremos o livre-arbítrio e suas implicações na experiência humana. Em seguida, averiguaremos a queda em si. E depois focaremos as consequências da rebelião adâmica. Aqui, meus irmãos, a exemplo do que vimos nas lições anteriores, o comentarista nos apresenta um pequeno sumário do que será tratado durante toda a lição. Continuando, trata-se, pois, de uma temática imprescindível ao estudo da doutrina do homem, conforme a encontramos na Bíblia Sagrada. Mas o que, meus irmãos, nós entendemos pela palavra temática colocada pelo comentarista? Temática significa uma reunião de assuntos. Ou seja, podemos interpretar o que foi dito como: estes assuntos são muito importantes no estudo da doutrina do homem. Mas poderíamos fazer outra pergunta: por que são importantes? São importantes porque fazem parte da base, do alicerce, para podermos entender o plano de salvação oferecido por Deus àqueles que creem. Se nós não compreendermos que em Adão somos todos pecadores, não conseguiremos entender sobre a necessidade de um Salvador. Em Adão, meus irmãos, nós fomos todos condenados, mas Deus mostra o seu amor e o seu cuidado por nós, nos dando uma oportunidade de encontrar ou de abraçar a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 11:32 nos diz: porque Deus encerrou todos debaixo do pecado ou debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. E que misericórdia é essa, meus irmãos? A provisão de um Salvador, alguém para nos resgatar da condenação eterna. Glórias ao nome do Senhor. E por fim, aqui na introdução, que o Espírito Santo nos ilumine a compreender esta aula. Para o ponto central, nós temos: a queda humana representou a perda do completo domínio do homem sobre a criação. Aqui, meus irmãos, temos mais uma consequência do pecado do primeiro casal: a perda do completo domínio sobre a criação. Conforme os irmãos perceberam, nesta lição nós teremos 3 tópicos. O primeiro tópico será o livre-arbítrio do ser humano. Neste tópico definiremos livre-arbítrio. Em seguida veremos o seu relacionamento com a soberania divina e finalmente trataremos da responsabilidade humana frente às ordenanças divinas. Aqui, meus irmãos, como nas aulas anteriores, o comentarista nos apresenta um sumário do tópico 1. O primeiro subtópico deste tópico fala do livre-arbítrio. Este assunto é bastante polêmico, tendo em vista que uma boa parte dos evangélicos não crê nele. Na realidade, meus irmãos, sobre este assunto, existe o que podemos chamar de uma, entre aspas, uma guerra teológica. De um lado, nós encontramos os chamados calvinistas e de um outro lado, nós encontramos os chamados arminianos. São 2 divisões entre os evangélicos que têm entendimento diferente a respeito de pelo menos 5 pontos teológicos. Nós não teremos tempo e nem condições, meus irmãos, de adentrar nesta aula a respeito destes 5 tópicos que diferem os calvinistas dos arminianos.
mas nós gostaríamos apenas de ficar num ponto apenas, que é justamente o ponto que trata dessa questão chamada livre-arbítrio. Nós, assembleanos, aceitamos a doutrina dos arminianos a respeito destes 5 pontos. Normalmente, as igrejas tradicionais, elas acreditam no que podemos chamar do calvinismo. E em relação a este ponto específico do livre-arbítrio, os calvinistas têm uma doutrina chamada a doutrina da depravação total do homem. Se por um lado, meus irmãos, o livre-arbítrio, ele prega, ele ensina e ele defende que o homem tem completa liberdade para escolher o que quiser para a sua vida, e esta liberdade foi lhe dada pelo próprio Deus, os calvinistas, defendem que o homem, por conta dessa questão da depravação total, o homem é completamente escravizado pelo inimigo e não tem condição nenhuma de escolher o seu futuro, não tem condição nenhuma de crer na palavra de Deus, de crer para obedecer a Deus. E essa impossibilidade de crer, segundo os calvinistas, faz com que o homem, ou faz com que para o homem seja impossível aceitar o Evangelho se não houver uma atuação direta de Deus na vida dele. Mas para nós que acreditamos no arminianismo, que defendemos o livre-arbítrio, para nós homens temos a liberdade de escolher ou não servir a Deus. E nós vemos claramente nas Escrituras que nós temos esta liberdade. Inclusive a questão da salvação, que os calvinistas defendem que para uma pessoa ser salva depende da atuação direta de Deus sobre a vida dele, de uma regeneração do Espírito Santo na vida dele para que ele possa aceitar o Evangelho. Nós, assembleanos principalmente, nós acreditamos sim na atuação do Espírito Santo, mas não numa regeneração anterior. A regeneração ela acontece depois que nós aceitamos a Cristo. O que acontece antes da aceitação de Cristo é o quê? Um convencimento do pecado que nós recebemos através da pregação da mensagem de Deus ungida pelo Espírito Santo. Essa pregação, ela faz com que nós nos conscientizemos que somos pecadores e a partir daí é gerada em nós uma fé salvadora e nós, nos arrependendo dos nossos pecados, aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Mas percebam que nós temos liberdade em aceitar ou rejeitar o Evangelho, aceitar ou rejeitar servir a Deus. E já para os calvinistas, o homem, por conta da sua doutrina, do seu dogma da depravação total, o homem é totalmente escravizado e não tem condição nenhuma de aceitar a Cristo se não for uma intervenção direta de Deus. Como eu disse aos irmãos, não vamos, irmãos, adentrar profundamente neste tópico aqui, porque não temos tempo, senão o vídeo vai ficar muito longo e esse não é o nosso propósito aqui. Mas os irmãos professores que se interessarem por este assunto, em estudar os 5 pontos do calvinismo, em contrapartida os 5 pontos do arminianismo, que justamente um se contrapõe ao outro, é um texto interessante para que vocês possam compreender essa diferença entre calvinistas e arminianos, tá certo? Mas que fique claro para nós neste começo de aula que o livre-arbítrio para nós assembleanos é um direito que Deus nos deu de escolhermos livremente o que queremos para as nossas vidas. Vamos agora para o subtópico 1, o livre-arbítrio. É o dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Então, nada mais é do que aquilo que falamos. É o dom que recebemos de Deus, ou a liberdade que temos dada por Deus,
para que nós possamos escolher o que quisermos na nossa vida. Temos a autonomia de escolher, de fazer as nossas escolhas. Só que lembre-se que cada escolha resulta numa consequência. Deus nos deu a liberdade de escolher, mas nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Então, meus irmãos, é muito importante nós escolhermos bem. Nós pensarmos bem antes de tomarmos decisões, porque nós temos liberdade para escolher o que quisermos. Porém, nós seremos totalmente responsabilizados pela escolha que nós fizermos. Continuando então na lição, sem o livre-arbítrio, não seríamos o que somos hoje, seres autônomos, conscientes da própria existência e de nosso lugar no universo criado por Deus. Por autônomo, como diz o comentarista aqui, nós podemos entender aquela pessoa que possui a capacidade de decidir sobre as suas próprias regras de conduta, ou seja, a pessoa decide o que ela quer fazer. E como eu acabei de dizer, esta responsabilidade, ou seja, essa liberdade traz consigo uma grande responsabilidade, que é a questão do prestar contas. Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então vejam, meus irmãos, se nós não tivéssemos a liberdade de escolher, se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, nós não poderíamos ser julgados pelas nossas ações. Nós não poderíamos ser condenados pelas nossas ações, porque nós não escolhemos. Mas hoje temos a liberdade de escolha. E por conta disso teremos que comparecer diante de Cristo para prestar contas das nossas escolhas. Paulo ainda repete algo parecido em Romanos, no capítulo 14, versículo 10, a parte B. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então vejam que o livre-arbítrio nos entregue, nos outorgado por Deus, traz consigo a grande responsabilidade de nós prestarmos conta diante de Deus a respeito das decisões que nós tomamos. Seguindo então, subtópico 2, a soberania divina. O que é, meus irmãos, a sabedoria divina? É o direito absoluto, irrestrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a sua criação. Mas o que significa esse direito absoluto de Deus sobre a sua criação? Significa que ele tem o direito e o poder para fazer com que a sua vontade seja cumprida pelas suas criaturas. Encontramos uma expressão bastante interessante que Jó falou no seu livro, no capítulo 42. Lê logo no comecinho, no versículo 2, se eu não me engano. Eu sei que tudo podes e que nenhum de seus pensamentos pode ser impedidos. O que Jó disse justamente se referindo à soberania de Deus. Deus é Deus. Deus é soberano. Ele tem todo o direito de fazer o que quiser com as suas criaturas, que no caso somos nós ou então a natureza. E essa soberania, meus irmãos, ninguém tira de Deus. Continuando então. Portanto, o Senhor age como lhe aprouver. Em suas mãos somos o barro, e ele o soberano oleiro. Não nos cabe questionar a soberania do Todo-Poderoso. Ele é Deus e Senhor. Aqui, meus irmãos, o comentarista nos traz um texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, versículo 20. E justamente este capítulo 9, meus irmãos, trata num ponto bastante intrigante. Como assim intrigante? É um assunto assim que nos põe a pensar, vamos dizer assim, nos põe a pensar. Nós falamos no subtópico 1 sobre o livre-arbítrio, que é a liberdade que nós temos de escolher o que quisermos.
Já aqui no subtópico 2, estamos falando da soberania divina, que é justamente a liberdade que Deus tem de fazer com que a sua vontade seja cumprida por suas criaturas. Não há aí um choque de interesses? Como assim o homem tem liberdade de fazer o que quer e Deus também tem a soberania de fazer com que as suas criaturas façam o que ele quer? Isso não gera um pouco de confusão? Se o homem tem liberdade, onde que entra a soberania de Deus? Se Deus é soberano, onde entra a liberdade, o livre-arbítrio no homem? Então percebam que aparentemente são coisas confusas, são coisas contraditórias. E no capítulo 9 de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, nós encontramos uma explicação um pouco superficial a esse respeito. E para que entendamos o que está em Romanos 9, nós precisamos voltar lá no Êxodo, no segundo livro da Bíblia. Eu suponho que os irmãos conheçam bem ali o livro de Êxodo, principalmente algumas passagens onde Deus diz para Moisés que vai endurecer o coração de Faraó para que Deus venha a mostrar aos egípcios e também a Faraó que ele é Deus. Naquele caso ali, meus irmãos, de Faraó, Deus estava exercendo a sua soberania sobre o homem e anulando naquele momento, ou seja, naquela situação, Deus estava anulando o livre-arbítrio do homem. Ou seja, Deus estava fazendo com que a sua vontade prevalecesse na vida de Faraó. Naquele momento, Deus estava anulando o livre-arbítrio de Faraó. E o que isso nos dá a entender? Isso nos dá a entender que nós, seres humanos, temos o nosso livre-arbítrio. Nós, os seres humanos, temos a liberdade de escolha. Desde que essa liberdade de escolha não fira ou não atrapalhe os planos de Deus estabelecidos. Com isso, meus irmãos, eu não estou querendo dizer que Deus age em todos os momentos. A Bíblia nos diz que Deus age em momentos específicos, justamente para fazer cumprir um plano de maior envergadura aqui na Terra. Mas nós vemos também claramente na Bíblia Sagrada que Deus não interfere nas nossas escolhas individuais no que diz respeito à salvação. Então eu espero que eu tenha sido claro para os irmãos ao comentar sobre essa questão. Então nós temos, o homem tem o seu livre-arbítrio e Deus tem a sua soberania. Só que existem momentos em que a soberania de Deus anula o livre-arbítrio do homem, porque tem situações específicas em que Deus precisa que a sua vontade seja cumprida. Mas tirando estes casos que são particulares, temos total liberdade para escolher. E voltando ao texto de Romanos 9, Paulo faz um questionamento, não é que Paulo faz um questionamento, Paulo cita um questionamento de uma outra pessoa, no versículo 19, Romanos 9, 19. Veja o que diz lá. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Ou seja, aqui a pessoa está perguntando para Paulo, por que Deus se queixa? Porquanto quem resiste à sua vontade? Aqui Paulo estava dizendo, nos versículos anteriores, Romanos 9, 17, 18, falando justamente de Faraó, que Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó fizesse o que Deus quisesse. Então aqui entra a pergunta, mas se Deus tem o poder, ou se Deus tem a soberania de atuar no coração de todas as pessoas, por que ele está reclamando, como diz aqui, Por que se queixa ele ainda? Ou seja, a pessoa estava questionando, ele tem o poder de fazer com que todos lhe obedeçam. Ele tem o poder para fazer com que todos cumpram a sua perfeita vontade. Por que ele está se queixando ainda? Só que esta pessoa que estava questionando Paulo não entendia que Deus quer que nós o sirvamos de livre e espontânea vontade. Ele quer que nós exerçamos o nosso livre-arbítrio escolhendo servir a Ele.
escolhendo padecer por Cristo se assim for necessário, escolhendo abandonar o mundo e trabalhar e servir ao Deus Todo-Poderoso. E na sequência dos versículos aqui de Romanos 9, no versículo 20 e 21, Paulo diz: Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: Por que me fizeste assim? Ou não tem o direito, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então veja, meus irmãos, que é assim porque Deus quis. Ele nos deu o livre-arbítrio, só que existem momentos em que Deus anula o livre-arbítrio de algumas pessoas, que fica entendido momentos especiais, momentos pontuais, para que a vontade e o plano de Deus seja cumprido na vida de algumas pessoas, de uma nação. Foi o que aconteceu ali no Egito. Deus anulou o livre-arbítrio de Faraó, endureceu o seu coração para que ele não deixasse os israelitas saírem de lá, para que ele pudesse provar àquele povo que ele é Deus. E segundo Paulo disse, nós não temos condições de replicar a Deus quanto a isso. Essa é uma regra estabelecida por Deus. Inclusive na literatura teológica, o próprio Champlin, aquele autor daqueles dicionários gigantescos, o próprio Champlin não chega a nenhuma conclusão a este respeito. Porque não há conclusão a não ser essa que Paulo disse. Isso foi determinado por Deus. É assim que funciona e nós, como barros, temos que aceitar as determinações de Deus. Então, que fique mais uma vez, repetindo aos irmãos, que fique claro. Temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. E Deus tem a sua soberania. Pode ocorrer momentos em que Deus anule o livre-arbítrio de alguém por conta de um plano maior que precisa ser cumprido. Mas normalmente temos total liberdade. E outra coisa, na questão da salvação, Deus não anula o livre-arbítrio. A salvação sempre é por vontade própria. A salvação é sempre por escolha nossa. Sempre, sempre por escolha nossa. Continuando então, não devemos, por outro lado, ver a soberania divina como algo despótico e tirânico, porquanto todas as ações de Deus são fundamentadas em seu amor, justiça e sabedoria. Nós fomos procurar no dicionário o que significa despótico e tirânico. Na realidade, meus irmãos, as duas palavras praticamente significam a mesma coisa, que é o comportamento de um rei tirano, absoluto, que toma decisões baseadas no quê? No autoritarismo. E autoritarismo é diferente de autoridade. Autoritarismo é uma autoridade baseada no uso da força, no uso do exército, no uso das armas, no uso da repreensão. Isso é autoritarismo. Autoridade é algo diferente. Autoridade é honra, autoridade é poder, mas não poder baseado no uso de armas. É um outro tipo de coisa. Então, o comentarista diz que o atuar de Deus, essa soberania de Deus não é algo tirânico e nem despótico, ou seja, Deus não é autoritário. Deus é soberano. E todas as ações de Deus são baseadas, como disse o comentarista, no seu amor, na sua justiça e na sua sabedoria. E nós, como seus servos, não temos o direito de questioná-lo, porque Deus sempre faz tudo certo. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, o que ele faz agora só viremos a compreender mais à frente. Descansemos, pois, na vontade divina. Na nossa mente limitada, meus irmãos, muitas vezes nós não conseguimos compreender os desígnios ou trabalhar de Deus. Parece que Deus não está fazendo nada e, no entanto, Ele está trabalhando sem que nós consigamos enxergar. O pastor Luciano Subirá
chama isso de o agir invisível de Deus. Deus age todo o tempo. Deus atua, Deus trabalha em todo momento. O próprio Senhor Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, irmãos, Deus age no invisível. Nós até podemos não entender, nós até podemos não enxergar, mas o que a Bíblia diz é justamente o versículo que o comentarista deixou aqui, Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Confie no Senhor. Ele nunca falhou e nunca vai falhar. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, subtópico 3, a responsabilidade humana. Entre o livre-arbítrio e a soberania divina, encontra-se a nossa responsabilidade. Não resta dúvida de que Deus permite-nos o direito de obedecer-lhe ou não aos mandamentos. Todavia, ele nos chamará um dia a prestar contas quanto às nossas escolhas. Em relação, meus irmãos, a essa questão da escolha, eu gostaria de trazer alguns textos para a nossa meditação. Vejamos o que diz um texto bastante clássico, que é o texto de Josué, no capítulo 24, versículo 15, que diz: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vejam aqui a comprovação do livre-arbítrio. Josué estava propondo ao povo: escolhei hoje a quem sirvais. E ainda, meus irmãos, em Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 26 a 28, nós encontramos: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então vejam, meus irmãos, Moisés dando ao povo duas opções. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. É sempre uma escolha. Nós escolhemos obedecer. Nós escolhemos desobedecer. É sempre uma escolha. Porém, como já informamos, já falamos aos irmãos, todas as escolhas trazem junto de si uma responsabilidade. O livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 14, nos diz: Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Mais uma referência a respeito do juízo, ou seja, sobre a necessidade de nós prestarmos contas a respeito da nossa obra, a respeito das nossas escolhas. Continuando então, o juízo final não é ficção, é a realidade que aguarda a espécie humana na consumação de todas as coisas. E aqui o comentarista traz um texto ali de Apocalipse, no capítulo 20, versículos de 11 a 15. Para nós, meus irmãos, não pode haver dúvida, para nós cristãos não pode haver dúvida sobre este evento que nós podemos chamar do grande tribunal do trono branco. Lá em Apocalipse 20 é muito clara essa questão. Haverá um juízo final. Haverá um julgamento, haverá uma prestação de contas diante do Todo-Poderoso. Não há como fugir dessa verdade. Que nós possamos, meus irmãos, estar conscientes dessa questão e sempre pedir misericórdia ao Senhor. E a exemplo do que o Senhor Jesus ensinou na oração,
pedindo a Deus que não nos permita cair em tentação, mas que nos livre do mal. Que essa venha a ser, meus irmãos, a nossa oração todos os dias. Que Deus nos guarde de cair e tropeçar. Continuando então na lição, chegamos agora no subtópico 2, a queda, um evento histórico e literal. A apostasia de Adão e Eva deu-se em consequência do conflito entre o livre-arbítrio humano e a soberania divina. Em primeiro lugar, meus irmãos, precisamos olhar o que é apostasia. Apostasia é o abandono ou a renúncia à fé uma vez professada. Ou seja, quem apostata, apostata de uma fé que em algum momento abraçou. E aqui, meus irmãos, no meu entendimento, se nós formos analisar com cuidado, apostasia não seria a palavra correta para definir o que aconteceu com Adão e Eva. Porque eles não abandonaram a fé em Deus e foram servir a outros deuses. Na realidade, a apostasia está ligada muitas vezes está ligada a pessoa abandonar a fé em Deus e assumir um outro Deus. Não foi o caso do que aconteceu com Adão e Eva. Eles desobedeceram a Deus, não vigiaram, desobedeceram uma ordem direta de Deus e tiveram a sua comunhão com Deus interrompida. E eles foram lançados da presença da comunhão de Deus. Ou seja, no meu entendimento, a palavra apostasia não faz muito sentido ser usada nesta ocasião ou para relatar este pecado, porque eles não deixaram Deus para servir um outro Deus. Eles tão somente pecaram, desobedecendo uma ordem do Senhor e tiveram a sua comunhão com Deus cortada naquele momento. Então, no meu entendimento, mais uma vez, apostasia não é a melhor palavra para ser usada nesse texto. Continuando então, nesse episódio houve a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. Aqui, mais uma vez, o comentarista apresenta um pequeno sumário do que nós trataremos no tópico 2. Vamos aqui no subtópico 1, a possibilidade da queda. Em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhes o direito de obedecê-lo ou não, ou seja, livre-arbítrio. Todavia, a ordem do Senhor concernente à árvore da ciência do bem e do mal era bastante clara. Se eles optassem por ignorá-la, teriam de arcar com as consequências de seu ato, a morte espiritual seguida da morte física. Conforme eu falei há pouco, mais uma vez tratamos aqui diretamente do livre-arbítrio. Deus, meus irmãos, nos deu essa liberdade, este livre-arbítrio. Mas as Sagradas Escrituras nos dão a entender que Deus nos prova, nos testa para saber se nós escolheremos servir a Ele. Ele nos deu a liberdade, mas Ele vai testar o que está dentro do nosso coração. Ele vai olhar e vai ver, vai nos colocar à prova para ver o que é que nós escolheremos. Em Deuteronômio 8:2 nós encontramos: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Vejam, meus irmãos, Deus testou os israelitas. Deus permitiu que eles fossem humilhados. Deus permitiu que eles passassem por dificuldades, justamente para testar, para prová-los se eles obedeceriam os mandamentos de Deus ou não. Quer ver um outro ponto? O exemplo de Abraão e Isaque. Deus mandou Abraão sacrificar Isaque, o seu filho da promessa, tão somente para saber se Abraão obedeceria a Deus. Abraão teria liberdade de dizer: não, Senhor, eu não vou sacrificar Isaque, porque Isaque foi uma promessa tua. Isaque é o filho da promessa. Tu me prometeste Isaque, e agora tu estás pedindo para que eu o mate? Não vou fazer isso. Mas a Bíblia diz que Abraão creu em Deus.
Abraão creu que até das cinzas Deus poderia ressuscitar Isaque, porque Isaque era o filho da promessa. Então vejam, meus irmãos, que Deus testa, nos prova para saber, Ele nos dá liberdade, mas Ele nos prova para saber se nós escolheremos ser fiéis a Ele. Que Deus nos dê da sua graça, meus irmãos, para que nós sejamos aprovados nestes testes de Deus. Que Deus nos dê da sua graça para que consigamos nos manter firmes, tendo a liberdade de escolher servir ao Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, segundo subtópico, a realidade da tentação. Ao ser tentada pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás, a possibilidade de o homem vir a ser um Deus com letra minúscula. No instante seguinte, Adão e Eva pecaram contra Deus. Aqui, meus irmãos, no caso de Eva, nós temos que levar em consideração que não foi a concupiscência que levou Eva a pecar. Até porque Eva não tinha a concupiscência dentro de si, essa mesma que nós, filhos de Adão, herdamos ou recebemos quando nascemos. Segundo o próprio Tiago, irmão do Senhor, disse, que nós somos tentados quando somos atraídos e enganados pelas nossas próprias concupiscências. E que concupiscências são essas? É justamente o pecado original que nós falaremos um pouco mais para frente, que nós herdamos dos nossos pais. Só que Eva não tinha a concupiscência em si. Ela era pura. Então não foi a concupiscência que a fez cair. Então o que fez Eva cair? Alguns comentaristas concordam que Eva caiu porque ela desejou ser igual a Deus. Eva desejou ter o conhecimento que a serpente havia lhe dito ou prometido, Você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Mentira! Conhecer o bem e o mal não nos torna iguais a Deus. Vejamos o que diz Gênesis, capítulo 3, versículo 6, na Nova Versão Transformadora. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do seu fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Vejam, meus irmãos, que esta versão fala claramente que Eva desejou o conhecimento que estava reservado apenas para Deus. Essa foi a tentação a qual ela cedeu. Continuando então, tendo em vista a representatividade de Adão, foi ele responsabilizado pela entrada do pecado no mundo. Por representatividade que o comentarista colocou aqui, nós podemos entender que Adão era o cabeça, o líder da família, ou seja, ele era o responsável por todas as decisões tomadas dentro da família. E por conta disso, ele foi responsabilizado pelo pecado cometido por Eva, que depois ele acompanhou a ela na desobediência. Continuando agora no subtópico 3, a historicidade da queda. A narrativa da queda do ser humano tem de ser acolhida de forma literal, pois o livro de Gênesis não é uma coleção de parábolas mitológicas, mas um relato histórico confiável. Tratemos com temor e tremor a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante, infalível e completa palavra de Deus. Historicidade, meus irmãos, significa algo que pertence à história, ou seja, um fato que realmente aconteceu. Em relação à queda, conforme já mencionamos, encontramos textos que corroboram, que confirmam a questão da queda no Novo Testamento. Por exemplo, o próprio texto áureo nos fala sobre isso. Paulo dizendo que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por Cristo Jesus, nós recebemos salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Seguindo em frente, meus irmãos, chegamos agora ao tópico 3, as consequências da queda de Adão. Devido à rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com pesados encargos.
A consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado às gerações subsequentes, a enfermidade da terra e, finalmente, a morte física. E aqui, mais uma vez, meus irmãos, conforme os tópicos anteriores, o comentarista nos apresenta um pequeno sumário do que será tratado neste tópico. Subtópico 1, a consciência do pecado. Ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhe a onisciência divina, mas o que os nossos pais herdaram foi uma consciência pecaminosa geradora de obras mortas. Aqui, meus irmãos, é importante nós fazermos algumas considerações. O comentarista cita que a serpente disse a Eva que, se Eva comesse do fruto, ela receberia a onisciência divina, conhecendo o bem e o mal. Como eu disse antes, meus irmãos, isso é uma mentira da serpente, porque o conhecer o bem e o mal não é a onisciência divina. A onisciência divina é muito mais do que apenas conhecer o bem e o mal. Esse atributo de Deus envolve, engloba muito mais do que conhecer apenas o bem e o mal. Engloba conhecer todas as coisas, em todas as direções, em todas as épocas. Tudo, tudo, tudo. Onisciência significa todo o conhecimento. E conhecer o bem e o mal é só uma partícula dentro da onisciência de Deus. Então vejam como é que o primeiro casal, Eva, foi enganada. Tinha nada a ver, conhecer o bem e o mal não tinha nada a ver com a onisciência de Deus. Podia até ter uma representação, mas o conhecer o bem e o mal é apenas uma partícula da onisciência do Deus Todo-Poderoso. E quando eles comeram do fruto, o que eles receberam foi o quê? A ativação da sua consciência. Apenas isso. Antes de comer o fruto, eles não tinham consciência, não tinham conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque a sua consciência não estava ativada. Quando eles comeram do fruto, eles tiveram a sua consciência ativada. Porque, meus irmãos, é a nossa consciência que nos aponta se estamos no caminho certo ou no caminho errado. Então, eles tiveram simplesmente o despertar, a ativação da consciência. E a partir daí eles começaram a entender o que era o certo e o que era o errado, o que era o bem e o que era o mal. Mas isso não trouxe benefícios para ele. Muito pelo contrário, trouxe apenas condenação. Continuando então, o pecado leva-nos a perder o brilho do rosto e o vigor físico. Eis porque o homem precisa nascer da água e do Espírito. A verdade é, meus irmãos, que o pecado traz-nos consequências em todas as áreas da nossa vida. Tanto na área física, quanto na área espiritual, quanto na área emocional. Apenas o arrependimento e a busca do perdão de Deus é que pode nos restituir a alegria e a salvação. Provérbios 28:13 nos diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Seguindo em frente, segundo o subtópico, a perda da comunhão com Deus. Em consequência de seu pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. De agora em diante não poderiam mais viver no jardim do Éden, onde diariamente conversavam com o Senhor. Essa expulsão do primeiro casal da presença de Deus, meus irmãos, se deu por quê? Porque eles passaram com a desobediência para o domínio de Satanás. Porque só existe dois senhores. Não existe um terceiro senhor e não existe um muro. Se alguém não serve a Deus, está servindo necessariamente ao inimigo, mesmo que seja sem querer. Não existe um terceiro senhor. Ou somos servos de Deus, se não servimos a Deus, servimos ao inimigo. Não há um terceiro senhor. Então, quando o primeiro casal desobedeceu a Deus e teve a sua comunhão com Deus cortada, imediatamente eles passaram a estar sob o domínio do inimigo das nossas almas. E é isso que significa estar sem a comunhão de Deus. Se alguém está sem a comunhão de Deus, infelizmente está sob o domínio do inimigo das nossas almas. Em 1 João, no capítulo 5, versículo 19, nós encontramos: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Ou seja, só tem dois senhores, irmãos. Ou estamos com Deus ou
estaremos com o inimigo. Que perseveremos em seguir ao Senhor. E foi justamente isso que aconteceu com eles. Eles perderam a comunhão com o Senhor, foram cortados, da comunhão com o Senhor e passaram a estar sob o domínio do inimigo das nossas almas. Continuando então, mas apesar de haverem ofendido a Deus, continuaram a ser alvo de seu imenso, eterno e infinito amor. Para confirmar isso que o comentarista disse, meus irmãos, nós podemos enxergar, nós podemos ver que no momento em que Deus estava proferindo as maldições, as recompensas, que a serpente recebeu, o homem recebeu e principalmente a mulher recebeu, quando Deus estava falando com a mulher. Naquele momento, ali em Gênesis no capítulo 3, versículo 15, Deus fez uma promessa de restauração. E que promessa de restauração seria essa? A promessa do envio do descendente da mulher. Vejamos o que diz Gênesis 3 e 15 na nova versão transformadora. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa, meus irmãos, foi a primeira menção do Messias que encontramos na Bíblia Sagrada, Gênesis 3 e 15. E esta passagem já demonstra o amor de Deus pelo primeiro casal. Eles estavam sendo sentenciados e na sentença que Deus deu à mulher, Deus já fez a promessa da redenção. Deus já demonstrou ali, mais uma vez, o seu amor infinito por nós humanos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto áureo da Bíblia que nos mostra o tamanho do amor de Deus, um Deus disposto a nos dar o seu Filho unigênito para provar o seu amor por nós. Vejam que coisa tremenda, meus irmãos. Continuando então, desde a queda, o ser humano, para reatar a comunhão com Deus, tem de aproximar-se dele pela fé. Nesse retorno, não estamos sós. Jesus Cristo é o nosso medianeiro eficaz. Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Precisamos lembrar aqui, meus irmãos, que antes da encarnação do Senhor Jesus, o acesso a Deus se dava de uma forma limitada através de um mediador. Quer fosse um patriarca que assumia um papel de sacerdote, para oferecer sacrifício, quer por um filho de Adão, um filho de Arão, consagrado como sacerdote de Deus para ser o mediador entre o povo e Deus. Mas com a morte e ressurreição de Cristo, um novo caminho nos foi aberto, que segundo o escritor aos Hebreus, pela própria carne de Cristo, pelo sangue que ele derramou na cruz do Calvário. E hoje temos livre acesso, meus irmãos, ao Deus Todo-Poderoso, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Deus está sempre interessado em salvar, em restaurar, em restituir. Enfim, Deus nos ama com um amor imutável e faz tudo para que nós despertemos e aceitemos este amor maravilhoso. Seguindo em frente, então, sobre tópico 3, a transmissão do pecado à espécie humana. Sendo Adão o pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar todos os homens. Aquilo que chamamos de pecado original contaminou universalmente a humanidade. Até mesmo o recém-nascido traz consigo essa semente. Precisamos olhar essa questão do pecado original, meus irmãos, com bastante seriedade. Os teólogos dizem que Adão foi o pai de todos nós e, por conta disso, ele foi o representante de toda a humanidade. Quando ele pecou, a humanidade toda, que era representada por ele, entre aspas, pecou junto, ou seja, herdou este pecado. Mais uma vez, voltando ao textuário da lição, Romanos 5 e 12, agora na nova versão transformadora, nós encontramos: quando Adão pecou,
o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Percebam então que Paulo nos diz claramente que o pecado de Adão se estendeu para toda a humanidade. O comentarista ainda usou outro texto bastante interessante que confirma essa questão do pecado original. Salmos 51, versículo 5, que diz, nova versão transformadora: pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Então percebam que Davi estava dizendo que era pecador desde o momento que ele nasceu. E o que significa isso? Justamente a confirmação da doutrina do pecado original, pecado herdado de Adão. Continuando, embora a criança na fase da inocência não tenha experiência do pecado, a iniquidade adâmica acha-se impregnada em seu interior, prestes a ser despertada. Somente em Cristo podemos vencer tanto o pecado original como o pecado experimental. Muitas crianças são recolhidas por Deus na fase da inocência, apesar da iniquidade dos pais. Entre os que morreram sem a experiência do pecado, acham-se os inocentes assassinados por Herodes, como diz lá em Mateus 2:16. Meus irmãos, essa questão sobre a salvação das crianças que morrem na infância é bastante polêmica e vem sendo debatida há muito tempo. O que eu vou fazer aqui é expor a minha opinião, baseado no que eu li na Bíblia e também em outros livros evangélicos. Sabemos que o Senhor Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 14, na nova versão transformadora. Jesus, porém, disse: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Isso nos dá a entender, meus irmãos, que na fase da inocência, as crianças são salvas, pois ainda não têm condições de escolher servir ao Senhor ou rejeitá-lo. Mas a partir do momento em que a criança perde a inocência, que infelizmente atualmente está cada vez mais cedo, ela perderia essa considerada, entre aspas, salvação automática e passaria a ter as mesmas regras que se aplicam a nós, adultos, ou pessoas com condições de escolher ou rejeitar a Cristo. Mas eu volto a dizer, meus irmãos, este é um entendimento meu. Os irmãos fiquem à vontade para escrever nos comentários desse vídeo qual é a sua opinião. Estou passando para os irmãos a minha opinião pelo que eu já li na Bíblia e também já li em literatura. Conforme eu disse no começo desta fala, este é um assunto que vem sendo muito debatido há muito tempo. Então, cada um pode expressar, o seu entendimento, pode expressar o que compreende a respeito disso, porque para nós, adultos, isso não interfere em nada na salvação. Continuando então, subtópico 4, a enfermidade da terra. Por causa do pecado de Adão, até a própria terra adoeceu. Expulso do Éden, Adão teria de trabalhar com um redobrado esforço a fim de prover o seu sustento cotidiano. A realidade, meus irmãos, é que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Champlin nos diz que a própria natureza se rebelou contra o homem, lhe fazendo oposição principalmente no trabalho. As Escrituras nos dão a entender, meus irmãos, que a terra daria seu fruto quase que espontaneamente, sem que Adão precisasse se esforçar muito. Mas aí, meus irmãos, a Bíblia também nos dá a entender que, depois que a terra foi amaldiçoada, ela passou a produzir naturalmente, sabe o quê? Espinhos e abrolhos. Quer ver um exemplo disso? O que acontece quando alguém deixa um terreno sem cuidar? O que nasce lá? Nasce um pé de laranja, nasce uma bananeira, lá nasce uma macieira. Não. Nasce mato, nasce espinho, nasce aquelas coisas que não servem para nada. Aí, meus irmãos, está então o resultado da maldição da terra.
Se você não cuidar da terra, se você não plantar, se você não arar, se nós, né? Você não, desculpa. Se o homem não arar a terra, se o homem não adubar a terra, não semear e não cuidar e não irrigar, não nasce nada. O que nasce na terra espontaneamente é mato, é espinho e abrolho. E essa é a maldição que a Bíblia diz. E a Bíblia, como eu disse, nos dá a entender que se a terra não fosse amaldiçoada, nasceria do nada uma macieira, nasceria do nada uma bananeira, uma laranjeira. Mas depois que a terra foi amaldiçoada, é só mato, espinho e abrolho que nasce dali. Se o homem quiser comer, ele tem que tirar esses espinhos, ele tem que carpir os espinhos, ele tem que arar a terra, ele tem que revolver, adubar, enfim, fazer o que for necessário, manualmente. Porque se ele deixar, nada acontece. Essa então foi uma parte da maldição da terra. Continuando, desde então, o nosso planeta vem sofrendo com fomes, tremores de terra e inundações. Em sua epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo descreve a terra como que gemendo por causa das expectativas quanto às últimas coisas. Mas quando o reino de Deus manifestar-se logo após a grande tribulação, o planeta será curado de todas as suas enfermidades. Aqui, meus irmãos, tem um detalhe. Romanos 8 e 22, que o comentarista cita aqui nesse parágrafo, onde ele fala que a terra geme, na realidade o texto não fala da terra, o texto fala da criação geme, e não apenas na versão Almeida Revista e Corrigida, que é a que normalmente nós usamos. Eu consultei mais umas 3 ou 4 versões, e em todas elas está dizendo a criação geme. E a criação envolve muito mais do que a terra. A terra foi criação de Deus, mas tudo que está na natureza também é criação de Deus. Então, muito mais do que só o planeta, todo o habitat, toda a natureza, tudo criado por Deus geme por uma restauração. Só que esta restauração só vai acontecer no reino milenal de Cristo, logo após a grande tribulação. A terra gozará de 1000 anos de paz e prosperidade. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, subtópico 5, a morte física. O homem não foi criado para experimentar a morte física. Nesse sentido, podemos dizer que fomos criados imortalizáveis, com a possibilidade de viver indefinidamente, não somente a eternidade, mas de igual modo a imortalidade, achavam-se no ser humano. Imortalizável, meus irmãos, citado pelo comentarista, significa que pode ser tornado imortal. Eu penso, meus irmãos, um pouco diferente do que o comentarista está colocando aqui, conforme eu mencionei em aulas anteriores. Deus, na sua onisciência, sabia que o homem iria falhar no teste e também sabia quais as consequências que cairiam sobre toda a raça humana. A Bíblia diz que Deus expulsou o primeiro casal do Éden para que eles não comessem mais da árvore da vida e vivessem eternamente. Isso nos dá a entender, meus irmãos, que a imortalidade ou a longevidade, uma longa vida, não estava no homem em si, e sim estava na árvore da vida. E essa árvore, quando o homem se alimentava dela, trazia restauração física, trazia renovação física, e o homem ganhava longevidade, o homem ganhava longa vida se alimentando daquela árvore. Aí Deus, por conta do pecado, decidiu banir o homem do Éden, e a partir daí ele não teve mais acesso a essa árvore, não teve mais acesso a esse fruto, e a partir daí não teve mais a renovação, e a partir daí passou a morrer. E conforme falamos na aula passada, o começo ainda viveu muito. A média de anos com certeza passou dos 800 anos. Até o dilúvio passava de 800 anos o período de vida de um homem. É muito tempo ainda. Vamos ler o que diz em Gênesis, no capítulo 3, versículos 22 e 23, na nova versão transformadora. Disse Deus Jeová: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, para que ele não estenda a mão e tome da árvore da vida, e coma e viva eternamente,
Deus Jeová o enviou para fora do jardim, a fim de cultivar a terra de que havia sido tomado. Então vejam, meus irmãos, que esses versículos 22 e 23 de Gênesis 3 nos diz claramente que se o primeiro casal continuasse comendo da árvore da vida, eles continuariam vivendo para sempre. Mas eles foram privados desse privilégio, eles foram tirados de lá e passaram a morrer. Então, como eu disse a vocês, eu não comungo na mesma visão do comentarista, que o homem tinha a imortalidade em si próprio. E no meu entendimento, a imortalidade ou a longevidade do homem vinham por conta da sua alimentação da árvore da vida. Seguindo em frente, a morte é a mais triste consequência do pecado. Todavia, a pior morte que alguém pode experimentar é a separação eterna de Deus, a segunda morte. A questão aqui, meus irmãos, é um pouco mais abrangente. Vejamos o que Paulo diz na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos de 1 a 3, na Nova Versão Transformadora. E nos vivificou, estando vós, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Paulo afirma claramente, meus irmãos, que aqueles que não têm Cristo Jesus estão mortos espiritualmente falando. Ou seja, a morte espiritual já está presente na vida daqueles que não servem a Deus. E por fim, caso não se arrependam e não aceitem o sacrifício de Cristo, essas pessoas experimentarão a segunda morte, conforme os versículos apontados pelo comentarista da lição. Enquanto temos vida, enquanto se tem vida, tem-se oportunidade de se reconciliar com Deus. Enquanto há fôlego de vida, há oportunidade. Mesmo que alguém esteja morto nos seus delitos e pecados, Deus estende a mão e dá oportunidade. O único pecado, meus irmãos, segundo a Bíblia Sagrada nos ensina, que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os outros pecados são passíveis de perdão. E Deus tem prazer em salvar. Deus quer salvar a todos. Oxalá que o Evangelho seja pregado com poder, que o Evangelho seja testemunhado, que uma vida santa seja testemunhada por todos nós, para aqueles que nos rodeiam, para que eles sejam tocados pelo nosso porte, pelas nossas palavras e também pelo Evangelho, para que Deus os salve, para que Deus os arranque das algemas do diabo e os transporte para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, precisamos urgentemente voltar a evangelizar. Precisamos urgentemente voltar a falar de Cristo para as pessoas. As pessoas estão caminhando a passos largos para a condenação, para o inferno. E nós muitas vezes estamos parados. Despertemos, ó irmãos, desperta a igreja para aquilo que Deus tem colocado sobre os nossos ombros como nossa responsabilidade. Continuando, quanto a nós, os que já recebemos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, a morte não terá efeito, porque Ele é a ressurreição e a vida. Glórias ao nome do Senhor. Estamos chegando, meus irmãos, ao final de mais uma aula. Vamos para a conclusão. 2 fatos marcam a doutrina do homem nas Sagradas Escrituras: a criação e a queda. À primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências à criação. No entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato. Ele não é um ser reativo, ou seja, ele não age depois, ele não reage, ele age. Nem vive de improvisos. Nenhum processo, quer nos céus, quer na terra, jamais o surpreendeu, porquanto ele é o ser supremo por excelência. Ele é o que é, o Deus bendito eternamente, louvado seja Deus, a fim de sanear o pecado do homem.
Deus, em sua presciência, já havia separado o imaculado Cordeiro desde a fundação do mundo para redimir-nos de todos os pecados. Deus já havia planejado tudo para nos dar a salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, pela sua presença até aqui. Muito obrigado por todo o apoio, por todo o suporte que tu tens dado a este humilde trabalho. Dependemos muito das vossas orações. Nos apresente em oração para que o Senhor continue nos dando graça para continuar este trabalho, para a glorificação do nome dEle. Se os irmãos quiserem fazer algum comentário, fique à vontade, pode fazer um comentário aqui abaixo no vídeo ou nos mandar um e-mail ali no e-mail que consta tanto no card desse vídeo, na descrição desse vídeo, ou lá no site Estudantes da Bíblia. Pode ficar à vontade em nos mandar uma mensagem que nós leremos e, na medida do possível, estaremos respondendo a todos. Muito obrigado, meus irmãos, e até a próxima semana, se Deus quiser. Graça e paz.